Bom, nesse vídeo da nossa série de análise combinatória, vamos falar sobre a combinação simples. Como já vimos nos vídeos anteriores sobre a permutação simples e o arranjo simples, então fica a pergunta, né? Qual a diferença entre a permutação, o arranjo e a combinação simples? Então, só para frisar estes aspectos, e que muitas vezes as atividades ou quando nós formos aplicar a análise combinatória, pode ser que uma coisa confunda com a outra. E de repente você inverte aí a ferramenta, a prática, o conceito que você vai utilizar e acaba não tendo sucesso aí nas suas demandas ou nas demandas ali para o nosso conteúdo das distribuições de probabilidades. Então, lembrando, permutação, elas são ordenações ou sequenciamentos. Então, eu apenas com relação ao meu conjunto de N elementos, eu vou reorganizando-os em vários formatos, em várias ordens, em várias sequências, de forma que cada ordenação dessa vá fazendo um novo conjunto distinto, né? Então, só para destacar, então, esse é uma permutação. Na verdade, ela é um arranjo de N elementos tomados N a N. Então, o aspecto distintivo na permutação é que cada elemento difere pela ordem em que ele se encontra. Vamos pegar aqui um conjunto que tem 3 elementos, o elemento de número 1, o elemento de valor 2 e o elemento de valor 3. Então aqui eu tenho 3 permutações destes 3 elementos. Então note que cada permutação dessa aqui produziu uma sequência, uma ordem diferente. E como eu levo em conta que as permutações elas se diferenciam em função da ordem em que estão os elementos, a sequência que estão em elementos, então eu tenho 3 formações distintas, diferentes. Agora vamos para arranjo. Então vejam que o arranjo, o que vai acontecer? Da mesma maneira, eu estou falando de ordenação ou sequenciamento. Então, basicamente, qual que é a diferença então entre permutação e arranjo? Permutação, eu misturo todos os elementos do conjunto entre si. Arranjo, eu vou misturando elementos tomado P a P, sendo P menor que N. Mas eu não poderia fazer um arranjo com P igual a N? Então, veja, sob a ótica matemática, aqui, a maioria dos livros que você for utilizar, P vai ser menor ou igual a N. Um arranjo, sendo P igual a N, é uma permutação. Mas nada impede que você faça um arranjo com P igual a N. No fundo, você está fazendo um arranjo a nível de permutação. Então, note que agora, como eu vou tomar P menor que N, então eu já tenho um ajuste no aspecto distintivo. Ou seja, os agrupamentos eles podem se diferenciar tanto pela ordem como pela natureza. Então, vamos fazer aqui um arranjo desse conjunto tomados elementos 2 a 2. Então note que esses 4 conjuntos são algumas das combinações possíveis deste conjunto de 3 elementos tomados 2 a 2. Então notem que essas duas primeiras ordenações, elas literalmente se diferem pela ordem. Eu tenho 1 e o 3, que significa o número 13, mas se eu inverto a ordem dele, eu tenho um outro
elemento. Eu tenho o número 31, mas formado exatamente pelos mesmos algarismos, pelos mesmos elementos. E note que aqui eu já tenho, mesmo que eu transforme estes dois elementos em conjunto, eu tenho conjuntos diferentes. No primeiro conjunto, o meu primeiro conjunto é formado pelo número 3 e o número 2, e o segundo conjunto é formado pelo número 1 e pelo número 2, ou seja, são conjuntos diferentes. Então, note que quando eu reorganizo ou ordeno os elementos tomados P a P, eu continuo, veja, o arranjo continua sendo uma ordenação, um sequenciamento. Mas eu já posso distinguir tanto pela ordem como pela natureza. E o terceiro conceito nosso é a combinação, que a gente vai desenvolver hoje. Então, qual que é a diferença da combinação para os anteriores? Então, os anteriores, eu estou falando em termos de ordenação ou sequenciamento. E na combinação, eu estou me referindo à combinação. Eu estou me referindo à constituição de conjunto. Dentro do conjunto, você constitui, você observa, analisa o elemento separadamente e organizado, constituído de forma que você vê um conjunto. Então, se eu tenho João e Maria num conjunto, Maria e João continua sendo o mesmo conjunto, ou seja, eu desprezo a ordem em que o elemento está no conjunto. Então, notem que, em termos de fórmula ou de equação, que a única coisa que eu tenho de diferente entre o arranjo e a combinação é que na combinação eu vou eliminar os elementos ou as combinações em que você tenha a mesma combinação que apenas está se diferenciando pela ordem. Então vamos... Então aqui só para esclarecer, então, basicamente a diferença fundamental entre combinações e as anteriores é que a combinação ela difere um conjunto de outro pela sua natureza, pelos seus elementos constitutivos, ou pelos elementos que estão dentro de cada conjunto combinado P a P, né? Note que P pode ser menor ou igual a N. Então, se P for igual a N, obviamente você vai ter um conjunto unitário, que é só o conjunto dos elementos que nele já constam inicialmente, né? Então vamos agrupar aqui, vamos organizar aqui alguns conjuntos, então algumas combinações possíveis feitas a partir desse conjunto de 3 elementos. Então notem que, agora como estou falando de um conjunto, eu tenho esse conjunto que tem o número 1 e o número 3, e tenho esse outro conjunto que tem o número 3 e o número 1. Portanto, este conjunto e este são iguais. Eu tenho conjunto exatamente constituídos pelos mesmos elementos. Este conjunto tem o número 3 e o número 2 e o número 3, e este conjunto tem o número 3 e o número 2. Portanto, também são conjuntos iguais. Então, são conjuntos iguais. Então, o que acaba acontecendo? Eu preciso eliminar os conjuntos que estão repetidos. Os conjuntos que estão repetidos. Então, no modelo, note que aqui, como eu mantenho as ordenações, vale para efeito de distinção a ordenação que se encontra. Então, aqui de diferente, eu vou usar o valor P, o P a P, para eliminar apenas a reordenação do conjunto. Então,
essa eliminação, basta você pegar a mesma equação e também dividir por p fatorial. Então vejam aqui um exemplo para ficar até mais prático. Eu tenho uma comissão de 3 pessoas. Eu tenho 3 pessoas, quero montar uma comissão. João, Pedro e Maria. Então tem essa comissão de 3 pessoas. Então veja que se eu tenho uma comissão de João, Pedro e Maria, se eu tenho uma comissão de Pedro, Maria e João, e se eu tenho uma comissão de Maria, João e Pedro, na verdade é a mesma comissão. Para ficar até um pouquinho mais visual, aqui então eu tenho 3 caixas com bolas. Então note que eu tenho 2 bolas vermelhas e uma bola verde. Então veja, se eu estou falando de uma permutação com repetição, que foi uma das aulas anteriores, eu tenho 3 permutações. Então, as 3 bolas, 2 vermelhas e uma verde, permitem eu fazer 3 ordenamentos diferentes. Pode ver que cada caixinha dessa apresenta um ordenamento diferente. Mas se eu olho sob a ótica da combinação, eu tenho um único conjunto. Ou seja, eu tenho um conjunto com 2 bolas vermelhas e uma verde. Qualquer que seja a ordem ou a disposição com que estas bolas estejam. Temos aqui um outro exemplo. Existem 32 alunos matriculados na disciplina Pesquisa em Administração 2. O professor distribuiu 8 temas para que fossem discutidos em grupos de 4 alunos. Quantos grupos diferentes de 4 alunos podem ser formados? Então vejam, aqui o nosso modelo da combinação. Então o N, então no meu N o que eu tenho? Tenho 32 alunos tomados, P, tomados 4 a 4. Então, 32 alunos tomados 4 a 4. Então, note que aqui nesse denominador, a hora que você fizer o cálculo, que no denominador você vai ter 4 fatorial e 28 fatorial. Então, eu vou desenvolvendo o princípio multiplicativo na parte de cima até chegar no 28 fatorial. Esse é um macetinho para ficar bem fácil e rápido de você fazer manualmente essa conta. Então agora eu simplifico, eu anulo o 28 fatorial no numerador com o 28 no denominador. Então eu vou ter 32 vezes 31 vezes 30 vezes 29 divididos por 4 fatorial. 4 fatorial dá 24, que vai dar 35.960 grupos diferentes. Então, numa sala com 32 alunos, você tem 35.960 formas de combinar esses 32 alunos em grupos de 4 alunos. Reorganizando ou estabelecendo alguns critérios nesse mesmo conjunto de alunos. Veja agora, existem 32 alunos matriculados na disciplina, sendo 16 alunos e 16 alunas. O professor distribuiu os 8 temas para que fossem discutidos em grupos de 4 alunos, como a gente viu antes, mas que obrigatoriamente deve conter 2 alunos e 2 alunas. Então, vou formar 4 grupos, mas cada grupo tem que ter obrigatoriamente 2 alunos e 2 alunas. Quantos grupos diferentes de 4 alunos podem ser formados? Então, agora o que nós vamos fazer? Primeiro passo, veja. Como que eu posso escolher os 2 alunos? Então, veja, eu tenho 16 alunos. Então, primeiro eu já vou separar os 2 alunos. Então, eu posso combinar 2 alunos dentre 16. Então, existem 16 maneiras tomadas 2 a 2 de de selecionar estes alunos. Então,
eu tenho 16 alunos tomados 2 a 2, vai dar. Então eu tenho, então aqui resolvendo, o mesmo esquema da simplificação. Eu tenho 120 maneiras de organizar, de combinar 16 alunos tomados 2 a 2. Como o grupo das alunas é igual, então segue a mesma forma para escolher as alunas. Então, assim como eu tenho 120 maneiras de escolher os alunos, também tenho 120 maneiras de escolher as alunas. Então, basicamente, como você vai compor? Então, você multiplica as possibilidades de combinar os alunos com as possibilidades de combinar as alunas. Então, isso vai me permitir um conjunto, 14.400 formas distintas de formar um grupo de 4 alunos e nesse grupo, obrigatoriamente, vai ter sempre 2 alunos e 2 alunas. Um outro exemplo aqui. Uma opção de sobremesa em um restaurante universitário é a salada de frutas. Uma nutricionista selecionou 8 frutas diferentes e pediu para que a salada fosse confeccionada utilizando-se 4 frutas. Durante quantos dias é possível oferecer uma combinação diferente de salada de frutas? Então, da mesma maneira, eu tenho 8 frutas e vou formando subconjuntos de 4 em 4 frutas. Então, resolvendo a nossa combinação simples, então nós vamos ter que durante 70 dias, na sequência ou alternadamente, nós temos 70 saladas de frutas diferentes que você pode fazer combinando-se as 8 frutas. Temos mais um exemplo. Então, uma entidade beneficente está promovendo um bingo. Para isso, solicitou a confecção de cartelas com 16 números cada, sem repetição, utilizando os números de 1 a 21. Quantas cartelas podem ser confeccionadas, sabendo que em todas as cartelas deverá constar o número 12? Então, notem que deste conjunto de 21 números, como em todas as cartelas deve constar o número 12, então eu já tenho 12, ele vai estar em todos os conjuntos ou subconjuntos que serão combinados, que serão formados. Então, o que me resta? As demais combinações, como eu sempre vou usar o 12, para formar os 16 números, então eu vou tomar do que sobrou 15 é 15. Porque cada combinação, cada 15 que você obter dessa combinação, você vai incluir o 12. Então você vai ter os 16 números para rechear essa cartela. Então, portanto, essas combinações, então, fazendo os 20 tomados 15 é 15, eu tenho a possibilidade de formar ou confeccionar 15.504 cartelas diferentes, sendo que em todas essas 15.504 cartelas constaria também o número 12. Então aqui ficaram as dicas bem fáceis, bem tranquilas sobre a compreensão e a aplicação da combinação simples, né? E é importante dominar este conteúdo, que nos estudos das probabilidades é bastante utilizada a combinação simples, tanto para a construção dos espaços amostrais, como para construção dos eventos, né? Então, um exemplo prático,
a distribuição binomial de cara já parte da análise combinatória, que vai combinar ali com as probabilidades de sucesso e insucesso. Então é importante, eu destacaria que para efeito dos estudos das probabilidades, o conteúdo mais relevante e que deveria ser dada prioridade com relação à sua compreensão e seu domínio é a combinação simples.